O que a CNV ensina muito? É você não entrar no automático. Ok, observei o outro, observei aquela atitude. O que essa atitude despertou em mim? Ah, ok, despertou um sentimento de rejeição, eu me senti rejeitada. Porque talvez a primeira sensação é raiva, mas não é raiva necessariamente que é o problema, que é de fato o que vai fazer você reagir. É um sentimento de rejeição. Então tenta observar isso. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast que existe para abençoar sua casa, sua família, o seu casamento. O podcast A Gente É Família! Nós estamos muito felizes com o alcance que está tendo esse podcast. Nós estamos recebendo alguns testemunhos, depoimentos maravilhosos e a gente espera que você possa realmente ser edificado através desse canal e destes episódios que a gente grava com tanto amor, tanto carinho, né, meu amor? Meu Deus! E com tanta preparação também que a gente faz para entregar o melhor, com o objetivo final de que você e sua casa sejam abençoados, edificados no Senhor. É verdade, gente. Hoje o episódio está muito especial, assim como todos, né? A gente sempre tem uma intenção maior de abençoar você e a gente recebeu a sugestão de uma pessoa que acompanha o nosso canal e você, se quiser deixar a sua sugestão também, já coloca aqui nos comentários perguntas, dúvidas. A gente pode estar aconselhando você diretamente através dessa forma de comunicação, né? Desse meio de comunicação. E a sugestão dela foi como identificar e quebrar um ciclo de desentendimento. E através da sugestão dela, nós fomos estudar e nas nossas pesquisas a gente conseguiu identificar 4 linhas da psicologia que vão trabalhar várias formas de você poder quebrar esse ciclo de desentendimento na sua vida, porque cada uma das formas vai trabalhar raízes e motivos diferentes e formas diferentes de você se posicionar. Muito bom, meu amor, mas primeiro explica para as pessoas, porque ela teve que explicar para mim esse negócio de ciclo de desentendimento. O que seria isso na prática? Então, gente, na verdade, o que a psicologia chama é o ciclo da reatividade. Então, o que seria isso na prática? Quem nunca teve brigas pelo mesmo motivo, a mesma irritação, só que só mudou o dia? Né? O fundo da irritação, o fundo da raiva, o fundo do desentendimento parecem ser muito parecidos às vezes. E só muda dias, estações, momentos do ano, momentos da família. Então isso se chama ciclo da reatividade. Muito bom. Eu gosto da palavra desentendimento, porque quando a gente fala assim, quem nunca teve brigas, eu conheço casais que dizem assim, a gente nunca brigou. Né? Porque briga, às vezes, na cabeça da pessoa é algo violento, agressivo, algo que as pessoas perdem um pouco a sintonia, enfim. Então, quem nunca teve desentendimentos recorrentes? Exatamente. Né? Que assim, já aconteceram e carregam com você há muito tempo, já aconteceram várias vezes e você vem carregando isso no casamento, às vezes você está vivendo um bom momento, acha que se livrou daquilo, que aquilo foi vencido de uma vez por todas, aí de repente aparece de novo o mesmo desentendimento, o mesmo conflito, e eu já tenho uma resposta para isso, tá? A essa pergunta. Eu acho que nunca teve assim um casal que não teve um desentendimento repetido. Eu acredito que todos os casais que nos ouvem aqui, que nos acompanham, têm desentendimentos repetidos, porque isso faz parte da natureza do ser humano. Então, talvez aqui o ideal, a pergunta melhor seja assim, como você tem lidado com esses recorrentes conflitos? E é isso que a gente quer, ajudar você a melhorar e a vencer isso, e amenizar o máximo possível essas repetições dos mesmos desentendimentos. É verdade, eu concordo que todos os casais têm seus desentendimentos. Dificilmente, né? Como você falou, muito bem colocado, uma coisa é briga, algo mais sério, explosões e falar alto e até algo, né, mais de violência. Outra coisa é desentendimento. Mas o que a gente vai tratar hoje não é só não ter desentendimento, gente, porque isso é uma palavra um pouco vaga, pode ser por simplesmente discordância de opiniões. A gente está falando de um pouquinho mais do que isso, tá? Não estou falando apenas
de você discordar do seu cônjuge, e é isso. Estamos falando de um ciclo de reatividade onde aquilo está te fazendo mal, onde está fazendo mal pro casal. É um ciclo de reatividade onde não se consegue chegar num acordo ou viver em paz por um bom período de tempo sem que haja literalmente um desconforto entre o casal. Então, a gente pode usar talvez a palavra desconforto, mas eu vou tratar aqui, dentro do que a psicologia vai trazer, como reatividade. Por que reatividade? Porque a gente precisa aprender a responder a uma discordância ao invés de reagir. Então, a gente precisa quebrar o ciclo de reação e aprender a entrar no ciclo de resposta. Aí é o que você disse. Como eu vou lidar com os desentendimentos, né? Gente, o que a gente precisa entender é que a reatividade, ela vai dar mais atenção ou ela vai dar vazão aos sentimentos. Então, quando você reage a um desentendimento, é porque as suas emoções tomaram a frente, elas tomaram conta das suas atitudes. E aí parece que o seu raciocínio lógico desliga. Parece que você não consegue pensar de fato com uma forma clara, coerente, coesa no que o outro está fazendo, no que o outro está pensando. Você não consegue trazer um julgamento suave sobre algumas atitudes, mas a sua reação logo vem à tona. Isso é reatividade. Como quebrar esse ciclo? Nós sabemos que cada resposta nossa, comportamento, alimenta o padrão do outro. E eu amo esse assunto, porque eu já preguei isso algumas vezes nas nossas reuniões de mulheres, que às vezes a mulher, vou colocar aqui a mulher, né, como exemplo, mas é vice-versa, às vezes a mulher está reclamando de um comportamento do homem, só que ela não percebe que às vezes o comportamento dela está alimentando o que ela não quer que o outro faça. E a gente precisa ter muito clareza disso, que o que eu sou e o que eu faço traz uma resposta sobre quem o outro é e quem o outro faz. A partir do momento que eu mudo, a partir do momento que eu passo a agir diferente, pensar diferente, sentir até mesmo diferente, automaticamente o outro ele não vai agir da mesma forma. Isso é muito profundo. Então, como quebrar o ciclo da reatividade? Começa por esse pensamento, essa reflexão. Não queira agir igual, reagir igual às questões que vocês têm enfrentado, e esperar uma melhora do outro, uma resposta do outro diferente. Muito bom esse pensamento, porque nós entendemos, segundo a palavra de Deus, que o conselho do apóstolo Tiago, ele diz assim, seja tardio ao falar e sempre pronto a ouvir. Ótimo. Eu penso que essa é uma das raízes que a gente trabalha para amenizar, né? E eu gosto do provérbio que diz assim, a palavra branda alivia o furor. Né? A gente procura amenizar esses conflitos quando eles aparecem, para não torná-los tão reativos assim. É verdade. Essa é uma das chaves, penso eu, Com que certeza. a Bíblia, a palavra de Deus, nos dá. Com certeza. É sempre pensar melhor antes, né? Mas às vezes esse teu pensamento, porque tem gente que é mais calado, é mais introvertido, ele não vai ter uma reação por fora, só que essa reação por dentro, né? Só nos pensamentos ainda é amarga. Então, como quebrar esse ciclo da amargura também? No caso ali, o primeiro conselho bíblico é cuida na hora de falar, de fato, né? Tem uma resposta branda, mas quando você não falar, tente não falar com o pensamento correto, a partir de um lugar onde você não vai julgar o seu cônjuge, mesmo que você ficou quieto, mas você está ali se corroendo por dentro. Aí entra uma das bases teóricas desse episódio, que é a CNV, né, meu amor? A gente ama... Que é maravilhosa, a CNV. Ama. A gente já CNV fez um incrível. curso de CNV que mudou muito o nosso entendimento, o aspecto, melhorou a nossa comunicação. O que é CNV, para quem não sabe? É comunicação não violenta. Então, é um método criado, foi um livro, eu não lembro agora o nome do escritor, não sei se você tem. Marshall Rosenberg. Ótimo. Marshall. Pesquisa aí sobre esse camarada. Ele é incrível. Porque é muito inteligente, o livro é muito bom. A gente fez o curso e nos ajudou bastante. O curso é fundamentado nesse livro, né? Eles pegam os capítulos do livro e vão discorrendo, ensinando, com muitos aspectos práticos também.
fez muito bem para nós. Foi incrível. E é uma base muito boa. Essa base teórica que a gente vai trazer é muito boa, pode, assim, ajudar consideravelmente o seu casamento. A gente sabe que grande parte dos problemas de casamento são causados na comunicação. Sim. E deixa eu já explicar aqui, principalmente para os homens que estão me ouvindo, né? Quando a gente fala assim, comunicação não violenta, eu vou trazer à memória aquilo que eu pensei a primeira vez que eu ouvi esse termo, tá? Eu já pensei logo assim, eu não falo palavrão, eu não sou agressivo nas palavras, ou tento não ser, mas não é sobre isso necessariamente, ok? Que o livro trata. Exatamente. Embora o tema parece que soa dessa forma, mas não é necessariamente isso que trata, tá? A abordagem da comunicação violenta, ela é uma abordagem ativa no saber ouvir. Isso. Basicamente, o livro trata disso, né? Como você saber ouvir, identificar e fazer as respostas ou ter as melhores reações possíveis de uma forma branda, de uma forma sábia, inteligente, em que você faz a pessoa que falou questionar se ela usou a palavra certa, se ela falou do jeito certo, da forma certa, e te dá também sabedoria para interpretar o que foi dito. É verdade. Eu acho que é a psicologia da comunicação esse livro. Assim, Boa. ele é um manuscrito, um manual perfeito, profundíssimo sobre comunicação intersocial, interpessoal, né? Estamos falando aqui até para líderes, né? Qualquer área da sua vida, você precisa ser um bom comunicador. E começando pelo seu casamento. A CNV, ela ensina 4 passos, tá? Como que você vai quebrar o ciclo da reatividade a partir da teoria da CNV? Primeiro passo é que, à medida que a pessoa está fazendo algo que você não gosta, que você não, né, que aquilo vai te trazer um gatilho de alguma forma, um desentendimento, primeiro você vai observar. Você não sai julgando, você não sai criticando, você não sai reclamando do que a pessoa está dizendo, você vai observar. Observa o comportamento dela, a fala dela, a respiração, observa como ela está, observa as palavras. É como se fosse uma terceira pessoa vendo aquela cena. Isso te ajuda a te colocar no presente, o que também te ajuda a ter mais controle do seu pensamento, sentimento e reação. Então, observa ela com cuidado e com paciência. E o segundo passo da CNV é o sentir. Depois que você observou ela, você vai observar você. O que você está sentindo nesse momento? Sobre aquilo que ela fez ou sobre aquilo que ela falou, você observou a situação e aí você se identifica, se auto-identifica, auto-reconhece os seus sentimentos, porque às vezes a gente também está no automático de sair agindo e nem percebeu. O que a gente sentiu de fato? Às vezes não. Eu acredito que a maioria dos casos a gente não para refletir e questionar os nossos sentimentos. É verdade. Eu posso dizer por mim e pela maioria das pessoas que eu convivo, a gente simplesmente vai vivendo de acordo com as emoções, com os sentidos, com as vontades, e isso é extremamente danoso. É o que o livro ensina isso para a gente na prática, né? Exatamente. Então, a gente precisa ter essa observação, né? Auto-observação, assim. Então, o que a CNV ensina muito? É você não entrar no automático. Ok, observei o outro, observei aquela atitude. O que essa atitude despertou em mim? Ok, despertou um sentimento de rejeição, eu me senti rejeitada. Porque talvez a primeira sensação é raiva, mas não é raiva necessariamente que é o problema, que é de fato o que vai fazer você reagir. É um sentimento de rejeição. Então, tenta observar isso. Depois que você observou, sentiu, você vai reconhecer a necessidade, a sua necessidade. A pessoa fez isso, eu senti isso. Qual foi a necessidade que não foi atendida, que me deixou com esse sentimento? Ou qual a necessidade que eu tenho que fez eu me sentir mal por causa dessa atitude ou dessa reação ou dessa palavra? Depois que você identificou a necessidade, aí sim você vai se comunicar, você vai fazer um pedido claro. Vou dar um exemplo então para você, tá? Diante de tudo que eu falei dos 4 passos da CNV, quando o seu cônjuge, tem até muito meme sobre isso, é muito engraçado. Ele pega o celular, você está falando com ele, de repente ele pega o celular para olhar o celular. Ele às vezes está só olhando só o tempo, o horário. Mas no que ele pegou o celular, na hora que você estava falando, você já reage igual uma leoa. Mas que você não me ouve, que você não me dá atenção, e isso e aquilo.
Dentro desse exemplo, a CNV te aconselha a fazer diferente do que reagir, reatividade, tá? Então, vamos pegar esse exemplo. Em vez de você falar para a pessoa, você nunca me ouve, depois que ele pegou o celular, você vai falar para ele, quando eu falo e você mexe no celular, observação da situação. Eu me sinto ignorada. Eu percebi exatamente como eu me sinto. Segundo passo. Terceiro passo. Eu preciso sentir que eu estou sendo ouvida. Aqui nessa frase, eu preciso sentir que eu estou sendo ouvida, já tem o terceiro e o quarto passo. A minha necessidade, eu preciso ter certeza do que eu quero, do que eu preciso, e fazer um pedido claro. Eu preciso sentir que eu estou sendo ouvida. Dificilmente isso vai gerar uma briga tão grande, ou um desentendimento tão grande, porque você foi calma para falar, você não reagiu. Uma coisa é eu falar, você não me ouve. Outra coisa é eu falar, quando você pega o celular e eu estou falando, eu me sinto ignorada. Quebra a pessoa no meio. Perfeito. Então, eu preciso... Esses 4 passos da CNV quebra o ciclo da reatividade. Totalmente, meu Deus. E sabe que a maioria das pessoas tem tendência a tomar essas reações. O sentimento vem, bate forte no coração, e aí a pessoa ela quer, na hora, colocar para fora. E aí ela explode, não é clara, ela nem identifica o que ela sentiu, e aí vem a explosão. E aí daqui a pouco começa uma discussão, uma briga, uma palavra que a pessoa se arrepende. É uma bola de neve, né? É falta de CNV, que a psicologia explica, e agora eu vou trazer o sentido espiritual, é falta de domínio próprio. O fruto do Espírito de Gálatas, capítulo 5, é paciência, longanimidade, bondade, mas o primeiro deles a ser mencionado é o domínio próprio. E quão importante é o domínio próprio para o Filho de Deus? Em tudo na vida. A gente está tratando aqui especificamente de casamento, mas isso aqui pode ser aplicado na sua vida profissional, especialmente se você é um líder, um chefe de alguém, né? Mas nas relações como um todo, em todas as relações pessoais, relações com parentes, tudo, com cunhado, filhos. Com sogra. Eita, Deus está falando agora, hein? Verdade. Com filhos também, com né? filhos. Mesmo crianças, tá? Né? A gente conhece pessoas aí que tem tantos conflitos assim entre parentes, né? E briga com cunhados e com enteado e com não sei mais quem. Justamente, vai pensar bem sobre o que aconteceu. A raiz do problema foi comunicação. Com certeza. Na maioria dos casos, né, Dani? 99% dos casos de desentendimento entre pessoas vai ser por causa dessa comunicação que não foi clara, não foi coesa, não foi explícita, né? Não foi com coerência, na verdade. E eu quero deixar para vocês refletirem agora para quebrar esse ciclo de reatividade. 3 perguntas. 3 perguntas para você anotar agora. Anota no seu... aquele notes do celular, que você anda sempre com o celular, caderno nem sempre. Quando você tiver um desentendimento, minha amiga, meu amigo, pega lá a anotação do podcast e lê a pergunta. Vai te ajudar muito, tá? Faz isso, não custa 1 segundo. Olha, 3 perguntas boas para você se fazer sobre essa reatividade que vocês estão vivendo, né? Esse ciclo de desentendimento. Primeira pergunta. Eu costumo reagir ou responder às brigas, desentendimentos? Para pensar como é que você tem agido. Tem sido uma reatividade, uma reação, ou tem sido uma resposta? O que é uma resposta? Eu preciso parar, pensar, observar, pensar nos meus sentimentos, sentir a minha necessidade, né? Ser clara sobre o que eu preciso e depois ser clara no como pedir isso. Isso é uma resposta. Segunda pergunta. Que frases minhas pioram a situação? Que frases que estão piorando a situação na hora do seu desentendimento? Será que não dava para você melhorar aí as suas frases, dar uma pensada melhor em como você tem falado com seu cônjuge? E terceira pergunta, muito importante. Qual seria uma forma diferente de me expressar, de expressar a mesma coisa com mais empatia? Vou falar a terceira pergunta de novo. Qual seria
uma forma diferente de expressar a mesma coisa, só que com mais empatia. Então, pegando o exemplo do você não me ouve, como é que eu consigo falar você não me ouve tendo empatia com a pessoa que eu acho que não está me ouvindo? É claro, me colocando no lugar dela, mas de que forma eu posso falar isso sem ofender ela? A minha intenção é ofender ela, assim como eu me senti ofendida, ou a minha intenção é deixar claro as minhas necessidades para ela? Lembrando que o que você introduziu aqui, essas 3 perguntas, dificilmente você vai lembrar delas no momento do conflito. Mas isso aqui são coisas para você refletir depois do conflito. Sabe, depois do conflito que cada um foi para o seu lado e aquilo está te angustiando, está apertando o seu coração, pega esse bloco de notas aqui que Daiane falou, isso é importante. Porque eu posso falar por mim, eu vivi isso aqui, a gente aprendeu isso no curso e depois que a gente saía de algum tipo de conflito, eu ficava pensando, poxa, isso aqui eu poderia ter feito diferente, isso aqui eu poderia ter agido diferente, poderia ter falado diferente, poderia ter me calado, né? E grande parte disso, da solução dessas perguntas, vai, como eu falei, do domínio próprio, vai da mansidão. Lembra o que Jesus falou? Aprendei de mim que sou manso e humilde. Jesus era um ótimo comunicador. Jesus, ele era a perfeição em pessoa. Nós sabemos disso. E ele era um excelente comunicador. Ele falava muito bem às multidões, mas ele falava especialmente, de forma muito clara, aos seus discípulos, às pessoas que eram próximas. As multidões, Jesus ensinava por parábolas, mas a quem ele era próximo, ele era claro, eficiente nas palavras. Ele sabia ouvir muito bem e ele dava as respostas com coerência. E você há de confirmar comigo, a maioria das respostas que Jesus dava eram com outras perguntas. Então, mesmo quando Jesus era questionado acerca do seu caráter, acerca da sua missão, das coisas que ele fazia, coisas que qualquer um de nós ia se sentir atacado por esse tipo de questionamento, de pergunta, é claro que Jesus também se sentia atacado, de alguma forma magoado, ferido pela pergunta, porque estavam questionando o caráter dele, estavam muitas vezes questionando a missão, e você percebe que a reação de Jesus não era uma reação correspondente à emoção, a reação de Jesus era com outras perguntas. A grande maioria, quando você for ver os questionamentos dos fariseus, dos saduceus, escribas, dos religiosos, Jesus os respondia com outras perguntas. Talvez Jesus seria um mestre da CNV. Com certeza. O fundador, sem nem ter dado esse nome. Sem ter com certeza. aspecto do nome, é verdade. Como eu falei, Jesus é perfeição em tudo, inclusive na comunicação. Então, boa parte do que a gente está te ensinando, nós temos o exemplo e o modelo bíblico. Estou te lembrando aqui alguns poucos fatos. É verdade. Mas que você entenda que este também é o desejo de Deus para você. Não é só algo que nós estamos tratando no caráter técnico que a psicologia traz, mas é também interesse do Senhor em fazer com que você se comunique melhor. Amém. Muito profundo, muito importante essa observação. Até porque uma coisa que sempre me chamou muita atenção em Jesus, a partir disso que você está falando, é o quanto ele não se ofendia, né? Ele sabia tanto quem ele era, que ao invés de se ofender, ele jogava para a pessoa pensar, como você disse nas perguntas, né? Ele jogava para a pessoa pensar se ela realmente sabia do que ela estava falando, né? E a CNV, ela traz muito isso, de você fazer perguntas ao invés de afirmações. Ela traz muito, se você ler o livro, você vai saber entender. Então, pegando o exemplo de novo, você não me ouve? Você não me ouve. Em vez de afirmar e acusar, você faz a pergunta, você está me ouvindo? E deixa outra pessoa perceber que talvez ela, naquele momento, realmente se distraiu, perdeu a atenção e permita que volte a atenção para você de novo. E aí você ainda pode dizer, eu me sinto muito rejeitada, ignorada quando você se distrai na hora que eu estou falando, né? Mas aí isso não gera briga. Vocês entendem que aqui o segredo é você evitar esse desentendimento amargoso, né? Esse desentendimento que vai gerar uma desconexão no casal. Então, eu quero trazer um exercício prático para vocês. Mais um, né? Que eu estou dando aqui um exemplo muito bom, mas um outro exercício prático é que você... Escreve aqui para mim nos comentários isso aqui que eu estou falando para você.
Vamos começar, em qualquer outra discussão, desentendimento, comece a substituir acusações. Você é isso, nananã. Substitua por sentimentos e pedidos. Escreve isso para mim aqui nos comentários. Substituir acusações por sentimentos e pedidos. Eu vou te dar um exemplo agora para ficar claro mais um pouquinho no seu coração, tá? Mulheres, homens, preste atenção. Em vez de você falar, vou dar um exemplo, em vez de você falar para o seu cônjuge, você sempre chega tarde. É uma acusação, uma afirmação acusativa. Você sempre chega tarde, você vai dizer. Eu me sinto muito ansiosa quando você não chega no horário que era esperado, que a gente combinou. E eu gostaria muito que você pudesse me avisar antes, quando você precisasse atrasar. Olha que diferença. E mesmo que você fale isso um pouco irritada, vamos falar um pouco mais irritada? Vamos ver a minha parte teatral agora. Por exemplo, eu me sinto muito ansiosa quando você chega tarde. Eu gostaria que você me avisasse antes de chegar. Ainda assim, é melhor do que você sempre chega tarde. Essa acusação, em vez de dizer o que você sente, vai gerar desentendimento. Você espera que a pessoa entenda que você está chateada por falar que ela sempre chega tarde. Mas, queridas e queridos, essa compreensão na hora do ataque, eu acho que só Jesus mesmo que ia ter essa paciência. Então, esse exercício prático é para você guardar, escreve aqui nos comentários, substitua a acusação por sentimentos e pedidos claros. Muito bom, mas a questão do tom de voz, que você fez Faz 2 diferença. tons, também faz a diferença. Eu senti aqui na hora que eu falei, não é tão ruim quanto acusar, mas faz diferença. Não é apenas o que diz, é como diz. É verdade. Né? Mas sem dúvida alguma que a palavra dita com clareza, sem acusação, sem condenação, sem apontamentos, mas trazendo questionamentos. Olha que dica importante que a gente está te dando, hein? Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Experimente praticar isso um dia ou 2 e você vai sentir na pele que a gente está falando aqui. Com certeza, gente. Então, guarda no seu coração. Reatividade gera distanciamento, mas a resposta consciente, pensada, ela gera reconexão. E eu creio que é isso que nós queremos nos nossos relacionamentos, inclusive com filhos, com pais, com parentes, né, com todos eles. Eu estava puxando aqui para poder falar para vocês. Olha, Provérbios capítulo 15, verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura acende a ira. Tudo a ver com aquilo que a gente está falando. Né? Salomão, o homem mais sábio que já habitou aqui na terra, com exceção, é claro, do nosso Senhor Jesus Cristo, mas Salomão, ele já descrevia isso em Provérbios, Eclesiastes. Aliás, deixa eu te dar um conselho, que tal ler 1 Provérbios por dia? Isso vai melhorar tanto a sua vida. Né? Leia 1 Provérbios por dia, cria essa rotina, e aí você vai ver que por mês você já consegue fechar o ciclo e mês que vem você faz a mesma coisa, vai lendo com versões diferentes, você vai aprender tanta coisa, tem tantos segredos da vida revelados ali. Mas falando especificamente da comunicação, aprenda a usar palavras brandas, com mansidão, no tom, na clareza, o mais claro possível e sem acusações, mas com perguntas. Muito bom. É isso, meu amor. É isso, esse episódio foi maravilhoso, vai ter a parte 2, hein? Com certeza, uma série dentro desse tema, porque tem muito, muito, muito pra gente abordar e pra gente aprofundar. Bora. Então, se você quiser ficar ligado na continuação, na parte 2, a gente vai tratar agora de outros aspectos, de outras abordagens. Se certifique que você está aqui inscrito no nosso canal para receber as notificações. E é muito interessante também que quando você se inscreve e dá like em conteúdos como esse, o YouTube ele vai começar a te recomendar mais conteúdos que vão te edificar. Em vez dele ficar recomendando aquelas porcaria que vem no feed, ele vai começar a lançar no seu feed conteúdos que podem te edificar. É verdade. E que vão te ajudar a melhorar, a edificar a sua vida, a sua família. Então, deixa aqui o like, se inscreva. Isso também vai
contribuir e ajudar ao nosso canal a chegar cada vez em mais pessoas. É verdade. Envia para aquela amiga que você sabe que de vez em quando reclama, que não param de brigar. Essa amiga precisa da sua ajuda, precisa desse conteúdo e você vai ser esse canal de bênção também. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio, gente. Até mais, gente. Um beijo.